sabedoria, da sua produção intelectual, da sua produção aí, gerencial na área de economia. Para nós é muito importante ter aí ideias inovadoras, ideias novas, fomentar o debate construtivista, o debate desenvolvimentista. E nós sabemos que você é um grande apoiador dessas teses, então seja muito bem-vindo aqui no nosso campus. Sempre é um prazer recebê-lo. E gostaria já de deixar registrado o convite que, na primeira oportunidade, havendo oportunidade, venha nos conhecer pessoalmente, venha tomar um café conosco aqui, que será muito bem-vindo. Quero aproveitar também para dar boa noite para os nossos alunos, os professores que estão aqui, tenho visto vários aí. Infelizmente, eu não poderei ficar muito tempo, porque eu tenho um outro compromisso, tenho que participar aqui de um outro evento, que também preciso estar presente nele daqui a alguns minutos. Então, eu vim mesmo para cumprimentá-lo, assistirei o início da apresentação, mas depois eu vou precisar me ausentar. Muito obrigado, desde já, pela sua vinda aqui, professor Paulo. Obrigado, prazer enorme, prazer e honra estar aqui com todos vocês, né, nessa Semana do Economista, e estou à disposição para a gente conversar. Vamos lá, quando vocês quiserem, realmente fico honrado. Obrigado, professor. Professor Volney, parabéns pelo evento conduzido pelo seu curso, que está aí sob a sua direção, e eu vou ter que deixá-los já, mas eu vou assistir um pouquinho aqui, depois eu vou precisar sair mesmo, tá bem? Muito obrigado desde já. Professor Paulo, o convite está feito, tá bem? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Professor Toríbio, muito obrigado pelas palavras. Queria registrar também aqui a presença do professor Lúcio Flávio. Seja bem-vindo, professor Lúcio. Professor Roberto Vital também, que está aqui entre nós. Seja muito bem-vindo, professor Ricardo. Bom, eu vou deixar a apresentação para o professor economista Paulo Gala, né, mais uma vez dar aqui as boas-vindas. Professor, a nossa ideia aqui é mais um bate-papo mesmo, eu gostaria muito de ouvir, e já convido a todos aqui, os professores e os estudantes, para deixarem as suas perguntas aqui no chat. Então, no decorrer da nossa conversa aqui, eu vou botando aqui o nosso chat e a gente vai interagindo. Pode ser assim? Perfeito, fantástico. A minha ideia era falar uns 30, 40 minutos e depois a gente fica com o espaço aberto para conversar, para debater, para trocar ideias, enfim. Estou à disposição. Perfeito. Fique à vontade, professor. Tá bom, então vou começar. Bom, então agradecer de novo, realmente é um prazer estar aqui com vocês, não é pessoalmente, né, por conta da pandemia, a gente está pertinho, eu estou aqui em São Paulo, aqui no Itaim, né, seria um pulo para chegar aí, mas com pandemia a gente está todo mundo dentro dos WhatsApps e dos laptops e dos desktops, né. Mas vamos lá, eu vou tentar fazer uma conversa aqui, meio arriscada até, que eu vou tentar tratar dos meus 2 últimos livros em 30, 40 minutos, né? Então, Deus queira que dê certo, mas eu vou tentar resumir esse trabalho que eu venho desenvolver na verdade, quase 10 anos, né? Se a gente botar até um pouco mais, uns 10, 15 anos, que resultaram nesses 2 livros, né? Um que eu publiquei em 2017, que é o Complexidade Econômica, que é uma nova perspectiva para entender a riqueza e pobreza das nações, e o último livro, que o professor Volney mencionou, que é o Brasil, uma economia que não aprende, né, que é um trabalho mais focado em Brasil, mais focado nos problemas do Brasil, né? Então, vou fazer uma apresentação aqui que procura resumir a ideia contida nesses 2 livros, e desde logo dizer que esses 2 livros eles têm um objetivo muito mais de divulgação de ideias do que de criação de conhecimento propriamente dito, né? Esse último livro eu escrevi com meu amigo André Roncalho, um economista brilhante, professor da Unifesp, e o nosso objetivo principal era trazer as teorias e as ideias mais atuais, né, do ponto de vista de discussão de desenvolvimento econômico, de política industrial, de políticas públicas, de riqueza e pobreza das nações, trazer essa discussão para o Brasil, para o português, né, para um debate mais atualizado, tentando já incorporar também o que vem acontecendo em países como China, como Índia, como Vietnã, há um pouquinho mais de tempo com Taiwan, com Coreia do Sul, né? Trazer isso para o debate aqui no Brasil. Então, é um livro que, num certo sentido, é um livro de divulgação de ideias que estão por aí, de vários pesquisadores, economistas, prêmios Nobel, enfim, ideias que já estão na praça, por assim dizer, mas que não estão no Brasil ainda. Então, a gente está tentando trazer essas ideias de fronteira, né, eu diria, de fronteira de pesquisa, de fronteira de conhecimento, para a gente debater aqui no Brasil. Mesmo se aplica ao meu livro Complexidade Econômica, que procurou trazer uma metodologia empírica
que vem sendo desenvolvida já há quase 15, 20 anos por econofísicos, mas que está entrando de uma maneira muito, muito promissora em economia, né, com uma literatura gigantesca já usando essa perspectiva de complexidade dos econofísicos para entender economia, para entender a pobreza e riqueza das nações. Então, o meu livro Complexidade também é uma tentativa de dar publicidade a essas ideias, divulgar essas ideias e usar essas ideias para entender o Brasil, né? Então, tanto o livro da Complexidade quanto esse mais recente procura trazer ideias que estão por aí no mundo para o debate no Brasil. Sempre me pareceu, e ainda me parece, que o debate no Brasil é um pouco desatualizado, né? Sem querer ser pretensioso ou arrogante, mas eu vejo que muitas vezes o nosso debate aqui fica meio olhando para o próprio umbigo e não acompanha os desenvolvimentos que estão acontecendo lá fora, especialmente os desenvolvimentos no pensamento mais heterodoxo, mais industrialista, mais desenvolvimentista, mais de política industrial, né? Tem muita coisa nova, muita coisa boa assim, sendo publicada nesses últimos 4, 5 anos, né? Então é isso que eu procurei trazer nesses 2 livros, né? Eu vou usar uma metáfora aqui na apresentação de hoje, que eu acho que ela resume um pouco tanto as ideias do primeiro livro, do Complexidade, quanto desse livro mais sobre o Brasil, que é a metáfora da escada tecnológica, né? Um negócio que eu uso muito nos 2 livros, né? Eu uso nos meus cursos. Eu acho que é uma metáfora que nos ajuda muito a entender a pobreza e a riqueza das nações e a situação brasileira, né? Então, vamos imaginar que o desenvolvimento econômico pode ser entendido como uma escada tecnológica que os países vão subindo, né? Os países muito ricos estão lá em cima, nos degraus superiores dessa escada tecnológica, no que os economistas chamam de fronteira tecnológica. Eles dominam tecnologias que poucos países no mundo conseguem fazer, né? Eu recentemente li alguns trabalhos sobre a última tecnologia de chips e de microprocessadores, né? E eu entendi que existem chips hoje do tamanho de um vírus, né? Aliás, para falar a verdade para vocês, eu estou inconformado. Faz 15 dias que eu descobri que nós somos capazes, né? O ser humano é capaz de produzir um chip do tamanho de um vírus, né? Então, eu estou atormentado por essa ideia. Há 15 dias eu fico imaginando como será possível produzir um chip de um tamanho de um vírus, né? Quando a gente olha os nossos smartphones, os computadores, eles têm chips do tamanho de um vírus, né? Então, isso dá uma noção do que é essa fronteira tecnológica em termos de avanço de capacidade, né, de conhecimento produtivo, de avanço tecnológico para se fazer um negócio desses, né? E a história fica pior ainda. A máquina que é capaz de fazer um chip desse, que é conhecida como uma máquina de fotolitofotografia, ela usa raios lasers especiais, raios ultravioleta, uma tecnologia que os próprios engenheiros dizem que é uma tecnologia de ficção científica, assim, que é praticamente inacreditável a quantidade de tecnologia que se usa para fazer uma máquina desse tipo, né? Uma máquina desse tipo que pouquíssimos países no mundo são capazes de fazer. Hoje acho que só os japoneses, os coreanos e os holandeses conseguem fazer uma máquina desse tipo, uma máquina que custa 150 milhões de dólares, né? Custa mais do que um Boeing, para vocês terem uma ideia, e uma fábrica de chips e de microprocessadores de última geração hoje custa não menos do que 10 bilhões de dólares, né? Para você ter uma ideia do que é a fronteira tecnológica da indústria de semicondutores e processadores. E pode parecer algo meio abstrato ou surreal que eu estou falando, mas praticamente tudo que a gente usa no dia a dia está coalhado de microchips e de microprocessadores que são feitos a partir dessas máquinas que hoje estão fundamentalmente na ilha de Taiwan, né? Vejam vocês a ironia do destino. Tem uma matéria da capa da revista The Economist de alguns meses atrás que mostra Taiwan na capa, falando, olha, aqui está o lugar mais tenso e mais perigoso do mundo, porque o coração tecnológico desse planeta digital, né, especialmente depois da pandemia, vivemos num planeta digital, né? O coração tecnológico deste planeta digital está na ilha de Taiwan, que tem um conflito, obviamente, permanente com a China. A China acha que Taiwan é da China, Taiwan acha que não. E com exceção de algumas empresas ali na Coreia e no Japão, a produção desses chips e microprocessadores é feito em Taiwan, a pedido das grandes empresas americanas, das Apple da vida, das gigantes tech americanas, que só fazem o design
né, que fazem o que eles chamam da parte lógica do design, da inteligência de informação, mas a fábrica mesmo está lá em Taiwan, que é de uma empresa cujo nome é TSMC, que é uma quase monopolista do mercado de microchips e processadores. Bom, por que eu estou gastando tempo para falar disso? Só para exemplificar muito claramente o que é a fronteira tecnológica e o que são esses degraus superiores do domínio tecnológico, né? Poucos países do mundo chegaram lá, né? Quando a gente usa a abordagem de complexidade econômica, a grande novidade dessa abordagem empírica é que a gente tem uma capacidade de medir que produtos são esses da fronteira tecnológica. E, basicamente, são os produtos que poucos países no mundo têm capacidade de fazer, né? São produtos, por exemplo, de mecânica de precisão, de usinagem de precisão. Por exemplo, eu estava conversando com um amigo meu, Fausto Oliveira, que é um grande conhecedor de processos industriais, e ele estava explicando como se faz uma bola de golfe. Uma bola de golfe é um baita exemplo, que você tem que ter uma capacidade ali de fazer aquela aerodinâmica, aquelas reentrâncias da bola de golfe, que é um negócio muito complicado. Uma máquina que faz bola de golfe é um negócio que está longe de ser trivial, né? Química fina, toda a parte de química, de medicamentos, o maquinário em geral, todos esses produtos têm muita complexidade econômica, a gente pode medir isso usando dados do comércio internacional para ter um retrato bastante claro do que são bens complexos e do que não são bens complexos. Então, quando a gente olha a escada tecnológica, a gente vê que lá em cima estão os países ricos e complexos e que dominam produtos e tecnologias que poucos países do mundo dominam, né? E quando a gente olha aqui embaixo, né, no degrau mais baixo da escala tecnológica, a gente vai encontrar basicamente bens agrícolas, bens de mineração e indústrias de baixo conteúdo tecnológico, indústrias também conhecidas como low-tech, né? A gente pode pensar a escala tecnológica como baixa intensidade tecnológica, média e alta, né? Então seriam bens especialmente industriais, low-tech, sapato, camisa, toalha, lençol, privada, bens medium tech, né, que já são, por exemplo, televisão é um bem medium tech, televisão não é um bem high tech. O que tem lá dentro da televisão é high tech. Por exemplo, os microchips que vão dentro de uma televisão são bens certamente high tech. Até um carro, se pensar, ele é um bem de medium tech para high tech, mas estaria mais para médio conteúdo tecnológico, porque o que é difícil de se fazer, o que é sofisticado mesmo, são os pedaços do carro, né? O motor, a integração de todos aqueles componentes, né? Então, o próprio carro não seria um bem ultra high-tech. Um avião, se quiserem, um avião da Boeing, um avião da Airbus. Então, a gente pode pegar o comércio internacional inteiro e mapear em termos de complexidade econômica, e essa é a grande sacada dessa metodologia dos econofísicos, né? Pegar, por exemplo, 8 mil produtos do comércio mundial e mapeá-los em termos de sofisticação produtiva ou de complexidade econômica, né? Até para quem tiver curiosidade, recomendo que entrem lá no site deles, se chama Atlas da Complexidade Econômica. Vocês vão poder ver a complexidade de cada um dos 8 mil produtos do comércio mundial. E a metodologia permite analisar tanto a complexidade do produto quanto a complexidade do país, né? E países complexos são aqueles capazes de fazer produtos complexos, né? Então, quais são os países mais complexos do mundo? Que são os que estão em cima da escala tecnológica nos últimos degraus. Alemanha, Suíça, Suécia, Japão, Estados Unidos, Coreia, os nórdicos do modo geral, né? Os europeus, os franceses, por exemplo, os ingleses, sem dúvida, né? E quais são os países de baixa complexidade ou de menor complexidade do mundo? Os africanos, a Ásia Central, a Ásia da Península Arábica, e infelizmente a América Latina e a América do Sul caminha cada vez mais para se tornar um continente de baixa complexidade. A América Latina e América do Sul e Brasil nunca chegaram a passar do meio da escada tecnológica. O máximo que a gente fez foi subir até a metade da escada, né? Nem Brasil nem América Latina conseguiram se aproximar da fronteira, né? Os únicos casos de sucesso, por assim dizer, ou de quase sucesso da América Latina são México, Argentina e Brasil. Mas ainda assim, os sistemas produtivos mexicano, argentino e brasileiro não conseguiram chegar na fronteira tecnológica. Para não dizer que a gente não conseguiu fazer nada, a gente tem honrosas exceções, como a Embraer, por exemplo, que é um produto fantástico que o Brasil é capaz de fazer, ou a WEG, que é uma empresa industrial brasileira também fantástica, né? Os argentinos fazem satélites, né?
Os mexicanos também fazem alguma coisinha, mas a gente não chegou nem perto de uma Ásia do Leste, né? De ter uma Samsung, uma LG, uma Hyundai, para não mencionar agora dos gigantes chineses, né? Uma Xiaomi, uma Huawei, e tantas outras, inclusive empresas de carros, né? Os chineses estão dominando o mercado de carro, especialmente o mercado de carros elétricos, né? Bom, então, se a gente admite que o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico é uma subida de escada tecnológica, entender esse processo é entender como os países vão subindo degrau por degrau, né? Então, aqui embaixo da escada tem os países de renda per capita de 1.000, 2.000 até 5.000 dólares. No estágio intermediário da escada, a gente tem os países da chamada renda média, né? O Brasil é um país de renda média, o Brasil hoje está com qualquer coisa como 12.000 dólares de renda per capita, e os ricos que estão lá em cima têm renda per capita de 30.000 dólares ou mais, chegando até 70.000 dólares, 80.000 dólares, dos muito ricos, né? Então a gente pode fazer a leitura da escada em termos de renda per capita, de complexidade econômica ou de sofisticação produtiva. Mais recentemente, a gente tem dados de indústria. Os dados desagregados de indústria também nos permitem um visual bastante interessante dessa escada, porque o que os dados mais desagregados de indústria até 2018, 2019 mostram é que os países ricos eles mantêm a indústria high-tech, né? Eles passam pelo que os economistas convencionaram chamar de um processo de desindustrialização, em que o enriquecimento provoca uma perda de indústrias, mas não é de todas as indústrias, né? O que os dados desagregados mais recentes mostram é que quando um país enriquece muito, quando ele passa de uma renda per capita de 25, 30 mil dólares, ele mantém a indústria high-tech, essa que eu citei aqui para vocês, por exemplo, de um microchip do tamanho de um vírus, e ele começa a descartar as indústrias medium tech e low tech, especialmente as low tech. É muito difícil você achar uma indústria de baixo conteúdo tecnológico num país rico, né? Por quê? Porque os salários subiram muito, então não é rentável produzir coisas que são muito intensivas em trabalho, né? Estou falando do setor industrial, não do setor de serviços, né? E, em geral, essas indústrias são também muito poluentes. Então, o que a gente tem visto é que os países ricos eles descartam as indústrias low-tech poluentes para os países mais pobres e eles retêm as indústrias high-tech e as indústrias medium-tech, né? Então, essa subida de escada tecnológica também pode ser entendida como um processo de desindustrialização qualitativo, né? A boa indústria fica e a indústria ruim vai embora, né? É isso que acontece com um país que enriquece, né? E com um país que não consegue enriquecer, né? Enriquecer de verdade, reduzir desigualdade, chegar no nível de renda per capita de 30 mil dólares ou mais, não há uma industrialização para os passos, para os degraus mais avançados da escada, que certamente é o caso brasileiro, né? Que é o caso mexicano, que é o caso argentino, né? Então, a gente fica preso ali no que os economistas chamam de armadilha da renda média, que é o setor intermediário dessa escada tecnológica, né? E, obviamente, que já está embutido em toda essa visão que eu estou passando para vocês, de que não há processo de desenvolvimento possível sem industrialização, e a industrialização que eu estou mencionando aqui não é uma industrialização de graxa, de limalha, da fábrica do Charlie Chaplin, é uma industrialização super, hiper high-tech, a capacidade de fazer um chip do tamanho de um vírus, seja lá o que isso signifique. É a capacidade de fazer uma vacina a partir de um RNA mensageiro, que é um código genético que manda o seu corpo produzir um pedaço do vírus, que são as vacinas que a gente está tomando para nos proteger do Covid, né? As vacinas da Pfizer, da Moderna, são todas elas baseadas em RNAs mensageiros, né? Então, é isso que é a indústria do futuro, é isso que é a indústria high-tech, e que muita gente chama hoje de indústria 4.0 também, que é uma indústria que, inclusive, está totalmente interligada com o setor de serviços, e essa é uma outra parte da história importante que eu preciso mencionar aqui, que é a relação dos serviços com o setor industrial. E eu gosto de classificar os serviços em dois tipos de serviços: os serviços simples ou tradicionais e os serviços super sofisticados, os serviços tecnológicos, né? Os serviços sofisticados e tecnológicos eles estão, em geral, aliados a uma indústria muito high-tech de ponta. Eu gosto de usar o exemplo da Apple. Por exemplo, a empresa Apple, a gente não sabe mais se é uma empresa de serviços ou uma empresa de manufatura, porque a Apple te presta um monte de serviços sofisticados, né? Por exemplo,
eu guardo todas as minhas fotos no iCloud da Apple, tenho 30 mil fotos que estão lá num servidor em Cupertino, na Califórnia. E a Apple me cobra R$10 por mês para guardar minhas fotos, né? Então, esse é um serviço super sofisticado. Se imaginar que você tem um servidor lá guardando os dados das pessoas no mundo todo. Um Uber, a empresa Uber é um serviço super sofisticado, né? Não o motorista de Uber. O motorista de Uber é praticamente uma commodity. Qualquer pessoa pode dirigir um carro e virar um motorista de Uber. Agora, a empresa Uber, a plataforma Uber, ela é um serviço super sofisticado. Os algoritmos, a programação, um Waze da vida. E vejam como esses softwares, esses serviços estão integrados com o hardware, né, que são os smartphones, né? E serviços de design em geral, de tecnologia, né, que são muito sofisticados e que tendem a caminhar para esses degraus mais elevados, e os serviços tradicionais ou simples, ou simplistas, né? Por exemplo, garçom, atendente de loja, motorista de táxi, cabeleireiro, manicure. Nada contra essas profissões, mas elas são claramente mais simples do ponto de vista de domínio tecnológico, né? Então, quando a gente pensa em serviços, inclusive, estava mencionando a indústria 4.0, a gente tem que ter clareza entre que tipo de serviço a gente está falando, do serviço super sofisticado ou do serviço simples e tradicional, né? E a indústria 4.0, ela se caracteriza por produzir serviços muito sofisticados. Então, as empresas que dominam, por exemplo, maquinário de perfuração, os nórdicos são exímios produtores de máquinas de perfuração para fazer túneis de metrô, de escavação, etc. e tal. Eles deram passos na cadeia produtiva e hoje eles também dominam serviços atrelados a esse projeto, atrelados a esse maquinário. Então, eles migraram também para os serviços 4.0. Então, vou dar um exemplo, né? Você compra uma máquina de uma empresa finlandesa, ela já te vende todo o pacote de administração do software, em que ela, lá em Helsinki, ela está monitorando real-time a sua máquina que está, por exemplo, furando o metrô de São Paulo. Então, a máquina que fura o metrô de São Paulo se comunica por satélite com a base lá em Helsinki, e os caras estão lá monitorando qual é o caminho exato que essa máquina de perfurar o metrô está fazendo. Então, só para dar um exemplo de como o serviço sofisticado ele vai entranhado nessa capacidade manufatureira avançada. E isso é a indústria 4.0, né? Tem um amigo meu que costuma brincar, ele diz o seguinte: olha, indústria 4.0 não é você pegar uma fábrica de suco de laranja e colocar o Wi-Fi. Falar, agora minha fábrica de suco de laranja tem Wi-Fi, e aí as máquinas eu consigo pelo computador extrair a laranja e tal. Tudo bem, isso é legal, isso vai aumentar a produtividade da fábrica. Mas estar na indústria 4.0 significa ter a capacidade de produzir as máquinas 4.0, os serviços 4.0. E é isso que o Brasil não tem. O Brasil ele é um consumidor de tecnologia, né? Aliás, essa noção também de consumir ou produzir tecnologia nos ajuda muito no entendimento do enriquecimento dos países e do processo de desenvolvimento econômico. Os que se desenvolvem são aqueles capazes de produzir tecnologia, não consumir tecnologia. Consumir tecnologia é fácil. É só você comprar uma máquina, tem lá a tecnologia embutida, acabou-se. Isso aí, minha filha de 8 anos, ela é uma consumidora voraz de tecnologia, né? Com iPads, com iPhones e tal. No Brasil se vende muito essa ideia, que é quase primária, de que você compra as máquinas e importa a tecnologia. Claro, isso é bom, isso aumenta a sua produtividade. Mas isso não é desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico é produzir tecnologia, ter a capacidade de fazer bens e serviços próximos da fronteira tecnológica. Claro que você não vai fazer todos os bens, não estamos falando aqui de uma economia autárquica, né, que é fechada e produz tudo o que ela precisa. Nós estamos falando de um mundo que é muito integrado, com muita intensidade de comércio mundial, mas a gente está falando, né, com essa ideia que há necessidade de algum domínio tecnológico, né? Então, vou citar de novo o caso dos nórdicos. São países pequenos, né, com população de 5 milhões, 10 milhões de habitantes, mas que tem um domínio tecnológico absolutamente incrível. Se vocês pegarem a Dinamarca, por exemplo, eles estão na fronteira da produção de navios, da produção de robótica, da produção de maquinário. Os suecos, hoje, estão na fronteira da produção de tecnologia 5G. Tem 3 empresas no mundo só que dominam a produção de equipamentos telecom do tipo 5G, né? Que é a internet ultra rápida, né? Eu já acho a 4G muito rápida. Imagina o 5G, que dizem que é 10 vezes mais rápido, né? Então, quais são as 3 empresas mundiais que são capazes de produzir 5G? Ou equipamentos telecom 5G? A Huawei, que é uma chinesa, a Ericsson, que é uma sueca, e a Nokia, que é uma finlandesa, né? São 3 empresas
de fronteira tecnológica de telecom, né? Então, todos os países que são ricos e complexos, eles têm domínio de bens e serviços complexos e de alta intensidade tecnológica, né? O desafio do desenvolvimento econômico, nesta perspectiva, é caminhar, né, para subir a escada e para dominar, vamos dizer assim, essas tecnologias, que vão, no final do dia, gerar o que os economistas chamam de poder de monopólio, né? Se você tem um domínio de uma tecnologia proprietária, ou se você tem uma patente, ou se você faz algo que poucas pessoas conseguem fazer, você gera poder de monopólio. Esse poder de monopólio que dá um lucro mais elevado para as empresas e que dá a capacidade de pagar maiores salários, né? No final do dia, a alta lucratividade e altos salários dos países ricos estão fundamentalmente ligados ao poder de monopólio que eles têm em mercados que estão muito longe de ser concorrência perfeita, né? Também não são totalmente não competitivos, né? Eles são mercados de concorrência monopolística ou de oligopólios. Quando você olha a estrutura desses bens complexos que são negociados no comércio mundial, você vê que, em geral, tem meia dúzia de países ricos ali que estão disputando. 3, 4, 5, 6, não mais do que 6 países ricos disputando a produção de máquinas para fazer semicondutores, do próprio mercado de semicondutores, do mercado de carros, do mercado de químicos, de medicamentos e assim por diante. Então, o Brasil não aprende, né, olhando para essa escada tecnológica, no sentido de que ele não consegue subir a escada tecnológica. O Brasil, ele chegou no meio do caminho, né, e não conseguiu avançar nos passos mais sofisticados de aprendizagem produtiva, né? O título do nosso livro é Brasil, uma economia que não aprende. Na verdade, tem um duplo sentido. Pode ser não aprender no sentido de não fazer as políticas públicas corretas, de não conseguir desenhar mecanismos, né, para ter vamos dizer assim, para avançar nessa escada, ou pode ter um sentido mais estrito, que é a dinâmica tecnológica e de conhecimento brasileiro é tal que nossas empresas não conseguem avançar nesse processo produtivo, nesse processo de aprendizagem, tá? Isso tem muitos modelos já desenvolvidos por vários economistas, no que ficou conhecido como modelos do tipo learning by doing, modelos que têm efeitos de aprendizagem. Inclusive, esse meu livro com o André, a gente se inspirou num livro do Stiglitz, de Joseph Stiglitz, que é um economista brilhante, ganhou o Nobel, acho que em 2001, e ele tem um livraço, né? Se chama Creating a Learning Society, né? Acho que foi até traduzido para o português, né? Como se criar uma sociedade que aprende. Que é um livro bem pesado, ele é um livro bem técnico, ele é um livro em homenagem ao Kenneth Arrow, que é um outro economista que ganhou o Nobel, nos 70, nos 80, e o Stiglitz desenvolve toda uma classe lá de modelos em que ele põe efeitos de aprendizagem, learning by doing, para mostrar o quê? Justamente que a subida dessa escada tecnológica está longe de ser algo trivial. É muito difícil para os países subirem esses degraus do aprendizado tecnológico, especialmente da metade para cima. Da parte de baixo até a metade é mais fácil, porque se trata de você aprender a fazer cerveja, manteiga, sapato, camiseta, cinto, cadeira, lâmpada. Vocês concordam comigo? Tudo isso é, né, o conteúdo de conhecimento e de capital humano existente nesses bens low-tech é tal que a grande maioria dos países que se industrializa é capaz de fazer. Agora, quando a gente começa a avançar para carros, computadores, aviões, usinagem de precisão, química de precisão, usinagem de precisão, mecânica de precisão, química fina, medicamentos, máquinas e chips semicondutores, aí a gente já deu um salto lá para frente, né? E a gente está falando de produtos, de bens e serviços que demandam um nível de capital humano absurdo, um nível de qualificação absurdo. A gente está falando já quase de ficção científica, né? Um nível de conhecimento de quase ficção científica, né? Bom, o problema é que, para dar esses passos de aprendizado produtivo, as empresas e os países operam num ambiente não cooperativo. Elas operam num ambiente competitivo. Não cooperativo no sentido de que nenhuma empresa vai ajudar a outra empresa a aprender a fazer o produto que ela faz, né? Isso é totalmente ilógico do ponto de vista da competição, né? Então, uma empresa que atinge um domínio tecnológico, ela vai fazer de tudo para proteger aquela tecnologia dela, para manter aquela tecnologia proprietária ou, no limite, fazer uma patente, né? O conhecimento, ele é o que os economistas chamam de um bem quase público.
parte dele extravasa, porque as outras pessoas descobrem e falam, putz, os caras estão fazendo um microchip. Só que parte dele não extravasa, porque parte dele ainda fica retido como um segredo de negócio, né? As pessoas sabem que a TSMC e a Samsung fazem microchips, que são fantásticos, mas não sabem exatamente como. Então, essa característica do conhecimento de bem semipúblico, quem modelou isso de maneira bem formal, bonitinha e ganhou até o Nobel por isso foi o Paul Homer, essa característica faz com que o aprendizado produtivo seja muito difícil. Que não basta que os países investam em educação, por exemplo, que é uma ideia muito corrente no Brasil. Basta investir em educação que a gente vai aprender a fazer um microchip do tamanho de um vírus. Não. A gente pode investir o quanto a gente quiser em educação, que para chegar lá falta muito, né? Então, essa subida da escada, ela é uma subida bastante difícil, porque todo mundo que já está lá nos degraus que você quer subir está tentando te empurrar e te derrubar, né? Não é uma subida de escada de cooperação onde todos se ajudam. É uma tentativa de subir uma escada onde todos disputam o espaço no degrau, né? E isso é especialmente válido para multinacionais. Reparem que da metade para cima só tem multinacional. Quando a gente fala de bem sofisticado e de complexidade econômica, fatalmente a gente vai encontrar uma multinacional. Todos os exemplos que eu dei para vocês aqui são de multinacionais, né? Se vocês pegarem tudo que o Brasil consome de conteúdo altamente tecnológico, imediatamente vai aparecer uma palavra, multinacional. O Brasil não tem empresas, com a gloriosa exceção de VEG e Embraer, capazes de produzir alto conteúdo tecnológico. Tudo que a gente demanda, que a gente consome de alto conteúdo tecnológico é importado de uma multinacional, né? É claro que entre elas há uma briga. Então tem a multinacional coreana, a multinacional chinesa, a japonesa, a americana, a sueca, a alemã, e elas estão brigando para ver qual delas vai colocar o produto no Brasil. Então você fala, putz, será que o caminhão e o motor vai ser da Mercedes ou vai ser da Scania? Será que a tela plana vai ser da Samsung ou vai ser de uma empresa japonesa ou vai ser de uma americana? Será que os aviões que a gente vai usar para voar vão ser da Airbus ou vão ser da Boeing? Percebam, sempre tem uma multinacional nessa história, com exceção da Embraer, né? E o que essas multinacionais fazem? Elas vão defender com unhas e dentes todo o conhecimento tecnológico delas. Elas não vão ensinar para as empresas brasileiras como produzir os bens e serviços que dão o poder de monopólio, que é a própria razão de ser dessas empresas, né? Eu costumo brincar que o leão come carne. Então, uma multinacional ela nunca vai ensinar um concorrente de um país pobre e emergente a fazer o mesmo produto, ou um produto parecido. Por isso, a ideia de desenvolvimento econômico associado a multinacionais, ela é quase que uma contradição em termos. Um país que tenta se desenvolver com o auxílio de multinacionais não consegue se desenvolver, né? É claro que tem um paradoxo aí, porque o país pobre e emergente ele precisa da tecnologia que a multinacional tem. Só que a multinacional não quer dar para ele. O que a multinacional faz é vem aqui, monta uma subsidiária, né? Tá aí em São Caetano, coalhado de subsidiária de multinacional, e aí ela vende o produto, ela só monta a fábrica aqui porque está próxima do mercado consumidor. Então ela dá uma maquiada aqui, traz o core tecnológico lá de fora, dá um tapa aqui, põe uma carcaça, se é uma televisão, põe a coisa em volta, eventualmente liga algumas peças, mesmo vale para um telefone e vende. Só que esta multinacional não vai transferir a tecnologia para os concorrentes brasileiros, né? Só que a gente precisa dessa tecnologia. Então, como é que você resolve esse paradoxo do desenvolvimento econômico sem tecnologia? Com a ação do Estado. E aí entra uma parte fundamental aqui dessa história, que é o papel do Estado no auxílio das empresas para subir a escada tecnológica. Então, sem uma ação do Estado e um movimento deliberado de transferência tecnológica de empresas ricas para as empresas entrantes novas de países emergentes, não há desenvolvimento econômico possível. Isso é o que mostra, inclusive, a Ásia recente, né? A Ásia do leste de sucesso. É isso que os chineses conseguiram fazer. É isso que os coreanos conseguiram fazer. É isso que os taiwaneses conseguiram fazer. É isso que o Vietnã está fazendo. O Vietnã já supera o Brasil em exportações e já atingiu a capacidade de complexidade tecnológica do Brasil. É isso que a Índia está conseguindo fazer. Mas eles têm essa noção muito clara de que o Estado precisa fazer alguma coisa para que as multinacionais transfiram tecnologia para as empresas domésticas. Então, quando você olha a Índia, você fala, opa, Tata Motors comprou a Jaguar Land Rover.
Quando você olha para a Coreia, você fala, opa, Hyundai bateu todas as multinacionais no mercado doméstico coreano. Quando você olha para a China, você fala, opa, as chinesas de carros elétricos já são dominantes não só na China, como no resto do mundo. Percebam, o Brasil e a América Latina não tem isso. Né? A gente conta nos dedos as grandes empresas que são de commodities, né? Uma Vale, uma Petrobras, uma JBS de boi, se muito. Né? Então a gente não conseguiu criar empresas nacionais sofisticadas do ponto de vista tecnológico. Então, a política pública aparece aqui nessa parte da história como o único caminho possível para subir a escada. Né? E quando eu falo política pública, existe já um rol de políticas clássicas, né, que os economistas chamam de políticas industriais, que são basicamente 5. Né? O que o governo faz para ajudar as indústrias domésticas, nacionais, a tentarem subir essa escada? O governo pode dar subsídios à inovação, pode fazer financiamentos com bancos públicos, pode usar compras governamentais, pode colocar tarifas de proteção de comércio, pode colocar obrigatoriedade de conteúdo nacional. É isso que todos os países que tiveram sucesso fizeram, né? O chamado pacote de políticas públicas, que trazem um custo para a sociedade, claramente, né? Você põe uma tarifa, fica mais caro importar, tudo que você usa do orçamento está sendo financiado por tributos das pessoas. Então, sempre que você faz um financiamento público, sempre que você põe um subsídio, sempre que você põe uma tarifa ou um conteúdo nacional em que você obriga a comprar de um produtor local que é mais caro do que o importado, ou quando você faz compras públicas que você direciona o orçamento público para estimular desenvolvimento produtivo doméstico, necessariamente você está colocando um ônus na sociedade. Né? A política industrial ela é um ônus. Mas eu gosto de encarar ela não como um ônus, eu gosto de encarar ela como um investimento. É um investimento que a sociedade faz para que as suas empresas sejam capazes de subir a escada tecnológica. Se esse investimento não for feito, nós não seremos capazes de subir a escala tecnológica, que equivale ao quê? Eu costumo brincar, né, que é uma luta contra o Mike Tyson. As pessoas me falaram já, Paulo, não usa mais o exemplo do Mike Tyson, porque a galera mais nova nem sabe o que é Mike Tyson. Né? Na minha época, o Mike Tyson era um grande lutador de boxe que surrava todo mundo, né, nos anos 90. Então, eu não consigo me desfazer dessa metáfora, mas para mim, a metáfora do desenvolvimento é você ganhar uma luta contra o Mike Tyson. Você é um peso-pena, você vai ter que entrar no ringue e derrubar o Mike Tyson. Essa é a situação do empresário brasileiro, que vai competir com a Samsung, que vai competir com a Mercedes, que vai competir com a Siemens, que vai competir com a Pfizer. O cara literalmente vai ter que derrubar o Mike Tyson. Quer dizer, vocês vão de concordar comigo que não é uma tarefa simples. A única chance de derrubar o Mike Tyson, se é que a gente tem, é usar todo esse pacote de políticas públicas, que os economistas chamam de políticas industriais, e que também não trazem nenhuma garantia. Porque, aliás, o Brasil usou muito isso. O Brasil, dos 30 aos 80, esteve entre os 3 países que mais cresceram no mundo. Ele foi um exemplo em termos de crescimento industrial, de desenvolvimento tecnológico. Ele usou todas essas políticas. E ele conseguiu chegar na renda média, mas ele não conseguiu dar os passos finais de pular da renda média para a renda alta. A Coreia do Sul conseguiu. A Coreia do Sul é um belo exemplo de país que fez o que o Brasil fez, teve o processo de substituição de importações, teve tarifa, teve subsídio, teve estatal, a estatal do aço, a estatal do petroquímica, usou bancos públicos, só que eles conseguiram dar os últimos passos, que são os mais difíceis, né? Que é conquistar o mercado mundial, vender seus produtos com intensidade tecnológica no mercado mundial. Né? O Brasil não conseguiu. Né? O Brasil ele parou ali nos 80, nos 90, e tudo isso eu estou contando para dizer o seguinte, que apenas usar a política industrial não é garantia de sucesso. Né? Porque tem muita gente que fala, não, mas o Brasil fez isso, o Brasil fez tudo o que era possível, fez política industrial, fechou a economia, protegeu, fez reserva de mercado e não deu certo. Né? Não deu certo. Não há garantia de que só usar isso você terá sucesso. Né? A questão é o desenho que você faz, né? Como é que você usa essas políticas industriais. E aí eu acho que a Ásia traz o grande exemplo, mais recente, para não ir visitar a história da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Alemanha, mas a Ásia traz muitas lições para a gente. Né? Por exemplo, focar no mercado mundial, colocar metas de exportação, colocar metas de sofisticação tecnológica, colocar proteção temporária. Né? Os economistas de política industrial eles gostam de chamar disso do equilíbrio entre carrots e sticks, né? Entre o chicote e a cenoura. Né? E a crítica que se faz, que eu concordo, é que no Brasil teve muita cenoura e pouco chicote, enquanto que na Ásia teve muita cenoura e muito chicote. Né? Então,
Não adianta você tarifar e criar um monte de empresário que sabe fazer um monte de coisa, mas com uma proteção gigante de maneira ineficiente. A ideia é que o Estado ajude a criar empresas que virem uma Samsung, que virem uma Hyundai, que virem uma LG, que virem uma Toyota. A Toyota surgiu por encomendas do exército americano para produzir caminhões no Japão para abastecer os exércitos americanos pós-Segunda Guerra Mundial. A Toyota só não quebrou porque durante mais de 10 anos o governo japonês subsidiou e colocou dinheiro na Toyota. Agora, é evidente que a ideia deles não era manter a Toyota uma empresa ineficiente, dependente de subsídios e de auxílio do governo japonês. Eventualmente, a Toyota virou a gigante que é hoje, a maior produtora de carros do mundo. Né? Percebam? Então, essa subida da escala tecnológica, ela está longe de ser um negócio trivial, em que o país vai lá, investe em educação, aí todo mundo fica educado, e a gente começa a dominar uma tecnologia de fazer chip do tamanho de um vírus. Não. Você precisa ter um sistema industrial complexo, denso, sofisticado, e precisa de muita política industrial para você conseguir ganhar essas lutas contra o Mike Tyson. Né? Depois que você vira um peso pesado, aí tudo bem, aí a história já mudou. Aí você já é um peso pesado lutando contra peso pesado. Bom, aí tudo bem. Então a gente está falando de uma Samsung brigando com uma Apple. Legal. A gente está falando de uma Huawei brigando com uma LG. Legal. Se você tem gigantes lutando, gigantes se degladiando no comércio mundial, tá ótimo, perfeito. É o jogo da competição. Não é uma concorrência perfeita, mas pelo menos são empresas que têm economias de escala, domínio tecnológico equivalentes para poderem brigar de igual para igual. O que não dá para achar que dá para fazer é uma empresa brasileira nascente brigar com um gigante desses, né? E esse é o nosso grande problema. Então, a gente precisa destas políticas industriais, dessas políticas públicas, para ser capaz de subir essa escada tecnológica para atingir o que a gente chama de desenvolvimento econômico ou de renda per capita elevada. E outro dado interessante também, que tudo isso que eu estou falando, assim, de novo, pessoal, estou fazendo um esforço para tentar resumir 2 livros aqui em 30 minutos, né? Mas tem uma literatura gigantesca, muito empírica, inclusive, e uma mais recente que traz trabalhos de desigualdade que são fantásticos, que mostram que só é possível reduzir desigualdade de verdade se o país se aproximar da fronteira tecnológica e tiver domínio de complexidade econômica. Ou seja, os países com a menor desigualdade do mundo são também os mais complexos, os que estão mais próximos da fronteira tecnológica. Claro que tem um exemplo oposto. Os países de pobreza absoluta também têm baixa desigualdade, mas daí também não vale, né? A gente quer falar de baixa desigualdade na riqueza, não na pobreza, né? Então, quando a gente olha os dados de desigualdade, fica bastante claro que os sistemas mais sofisticados, mais complexos, que estão nos degraus superiores, são os sistemas produtivos ou países com a menor desigualdade. E aqui, de novo, aparecem os nórdicos, aparece a Alemanha, os asiáticos já começam a melhorar muito, né, o leste da Ásia, e os exemplos negativos são basicamente, especialmente a África, a América Latina. A América Latina talvez o continente mais desigual do mundo, né? Muito, muito provavelmente por conta do passado escravocrata, do passado colonial, que construiu uma sociedade realmente absurda, né? Então, é mais ou menos essa a ideia aqui. Já estou caminhando para uma conclusão, né? A ideia do desenvolvimento econômico como uma escada tecnológica que tem condições assimétricas e desiguais de subida, em que é como se os países jogassem futebol no campo inclinado, né? O pobre tem que atacar de baixo para fazer gol lá em cima, e o rico ataca de cima para fazer gol lá embaixo. E é esse jogo que a gente precisa ganhar, né? E só é possível fazer algo próximo de um nivelamento com políticas públicas. Sem políticas públicas, o jogo de futebol é a Alemanha aqui fazendo 7-1 no Brasil, sempre nesse campo inclinado, né? Todas as empresas alemãs dando surra nas brasileiras diariamente. Vocês devem presenciar isso. Não preciso citar o nome de novo, de Siemens, de Bayer, de Mercedes, de BMW, de Porsche, de o que vocês quiserem, né? Então, a ideia de que a gente precisa subir a escada para se desenvolver, que a gente precisa de políticas públicas para se desenvolver, e que todo esse processo se dá num ambiente não cooperativo e muito assimétrico. E, obviamente, muito difícil, né? O Brasil, a bem da verdade, a gente está encalacrado nessa renda per capita de $12 mil praticamente há 40 anos, né? A verdade é que o Brasil nunca mais conseguiu retomar uma linha de crescimento e de desenvolvimento como conseguiu de 30 a 80. Quando a gente olha o gráfico da renda per capita
de China, de Índia, de Taiwan, de Coreia, de Vietnã, e compara com o que aconteceu no Brasil, no México e na Argentina pós-1980, é uma tristeza, assim, para não dizer que é deprimente, né? A Ásia, né, a Ásia do Leste foi embora, se desenvolveu de maneira impressionante, enquanto que a América Latina está completamente estagnada, né? Bom, então acho que vou parar por aqui, já falei 30, quase 40 minutos, imagino que vocês tenham perguntas aí, questões, aí a gente fica aqui com espaço para trocar ideias. Obrigado, gente. Legal, professor Paulo. Muito obrigado pela exposição, bastante inspiradora, e dá para perceber que você tem muita paixão pelo tema, né? E isso que você está dizendo, enquanto você falava aí, eu fui fazendo algumas anotações aqui, vou pululando as ideias, né? Então, realmente, eu não vou aqui me atrever a fazer as perguntas todas que eu tenho para fazer aqui, porque eu quero, logicamente, que o nosso público interaja contigo aqui. Eu vou convidar todos que estão aqui presentes na sala para levantarem a mãozinha virtual aí, se quiserem fazer uma intervenção falada, e os meninos também podem interagir pelo chat aqui. Eu tenho já 2 perguntas aqui para você no chat, e o pessoal pode ir fazendo as perguntas que eu aliás, uma das perguntas é o do Lucas Barbosa. Obrigado, Lucas, pela pergunta. Ele pergunta, e era a minha pergunta também, inclusive era uma pergunta que eu ia te fazer, essa negociação entre Boeing e Embraer, que foi abortada, qual é a sua avaliação sobre essa experiência, essa tentativa que foi abortada, que, do meu ponto de vista, foi acertada, mas eu gostaria de ouvi-lo e o que você pensa a respeito disso. Esse foi um dos maiores presentes que o Brasil ganhou na história. Ainda bem que a Boeing não comprou a Embraer. Assim, a gente deu uma sorte incrível, porque a Boeing só não comprou a Embraer porque caíram 2 aviões 737 MAX, que foi um avião completamente atrapalhado que a Boeing fez, com erros grosseiros de engenharia, de software, né? Que tirou quase 50% do valor de mercado da Boeing. Foi uma desgraça. Agora que a Boeing está conseguindo se recuperar dessa catástrofe, né? Aliás, se faz uma crítica que os financistas assumiram o controle da Boeing em detrimento dos engenheiros, né? Que toda a excelência de engenharia da Boeing foi deixada de lado depois acho que foi depois até que teve uma fusão, uma compra da McDonnell Douglas. E aí, enfim, reza a lenda lá, muitos funcionários da Boeing dizem que ela passou a ser comandada por financistas e não engenheiros, daí os aviões começaram a cair, né? Mas enfim, o fato é que teria sido uma das maiores tristezas da história brasileira perder a Embraer, né? A Embraer é uma empresa fantástica, os últimos 2, 3 anos tem mostrado a capacidade absurda, né, de evolução, de sofisticação e de recomposição da Embraer, né? Ela tem feito vendas assim enormes, sei lá, agora recentemente acho que fez para uma empresa, acho que canadense, uns 30, 40 aviões, que só essa encomenda que deu mais ou menos 5 bilhões de dólares é maior do que o valor que a Boeing ia pagar pela empresa, né? Então, eu achava a venda criminosa, né? Aliás, essa venda é um grande exemplo do que eu estou explicando aqui, né, nessa nossa conversa, né? O exemplo de que a multinacional não deixa uma empresa jovem, emergente, florescer, né? A gente teve recentemente o caso da Troller, né? Agora veio a notícia de que a Ford abandonou por completo a Troller, a marca, os processos produtivos e tudo mais, ou seja, a Ford veio para o Brasil, comprou uma empresa que despontava como uma potência de produção de Jeeps, uma baita sacada genial, comprou e acabou com a empresa, né? Isso é comum no dia a dia. Para quem olha, as multinacionais, elas compram e desmontam empresas, ou incorporam, ou absorvem a tecnologia diariamente, né? Eu tenho vários amigos que ficaram milionários aqui no Itaim vendendo empresas potenciais brasileiras incríveis, cujo sonho do fundador é rapidamente vender para uma multinacional e ficar rico, né? O problema é que a multinacional ela absorve aquela tecnologia, põe no portfólio dela e fica cada vez mais forte. Veja, de novo, eu não estou numa cruzada contra multinacionais, eu não acho o multinacional bicho-papão, eu não acho as multinacionais monstros, nada disso. As multinacionais estão fazendo o que elas fazem de melhor, que é ganhar dinheiro. Para você ganhar dinheiro, você precisa derrubar seu concorrente. Isso é normal, isso é da lógica de mercado, né? Ninguém vai ajudar o concorrente, né? Então, eu acho que realmente o caso da Boeing seria de uma tristeza assim, inimaginável para o Brasil. A gente iria perder, obviamente, todo o parque tecnológico de São José, toda a tecnologia militar que a gente tem, que a gente desenvolveu, o KC-390. E vejam, os engenheiros brasileiros estavam loucos para ir embora, para pegar green card, morar nos Estados Unidos, botar a família lá nas escolas maravilhosas, né? A questão
Metade da Embraer queria ser vendida. E eu não culpo essas pessoas. Eu não culpo ela. Fala, pô, vou morar nos Estados Unidos com a minha família, mais seguro, mais legal, vamos embora, vende. A gente está olhando aqui da perspectiva do país, né? E um país sem essas empresas que estão nos degraus superiores não consegue se desenvolver, esse é o ponto, né? Então, sem querer me alongar mais, eu acho que foi realmente uma melhor notícia que a gente teve dos últimos anos, foi o negócio não ter dado certo, né? Paulo, só complementando aí, nós aqui na universidade temos um observatório de Políticas Públicas e Empreendedorismo, e nesse observatório nós desenvolvemos vários estudos, né, sobre temas diversos. E uma das notas técnicas que escrevemos foi exatamente sobre a Boeing e a Embraer. E aí uma coisa muito curiosa, a Embraer, ela vende por ano, em média, 10 bilhões de reais. Aí foi criada aquela SPS, Sociedade de Propósito Específico, né, Boeing e Embraer, e a Boeing pagou 4,5 bilhões de dólares para a Embraer para ficar com 80% da SPE, dominando toda a tecnologia comercial dela. Ou seja, o que me chama a atenção é o seguinte, que os economistas do mercado financeiro que gostam de fazer análise de retorno, de rentabilidade, de taxa interna de retorno, essa conta não fecha, em hipótese, nem financeiramente essa conta fecha, quanto mais estrategicamente, né? Então, você está vendendo 6 meses de faturamento da empresa e comprometendo na conta, aí se você colocar em um horizonte de 20 anos, que é um mercado de média configuração que está em expansão no mundo, se você considerar os 20 anos aí, não estou falando de 200 bilhões, né, de dólares, para você vender, estou colocando no horizonte de 20 anos aqui, né, estou colocando 20 bilhões de dólares e recebendo 4,5. É realmente uma política do nacionalismo entreguista, né, essa expressão que o Paulo Nogueira Batista Júnior, que eu acho bastante interessante. E isso que você falou tem muito a ver com a tese do Chang, né, aquele economista sul-coreano do chutando a escada, né? Você vai falando da escada aí, eu me lembrei muito do Chang. Bom, mas eu não vou monopolizar minha conversa aqui, temos aqui participações. Professor Roberto Vital, por favor, sua pergunta, seja bem-vindo. Tá sem som. Está sem áudio, professor Vital. Está sem áudio aqui. Bom, o professor Roberto vai se ajeitar lá. Então, deixa eu aqui. O Lorenzo, Paulo, faz uma pergunta, né? Ele faz... Não, vou aqui resgatar uma pergunta da professora Regina Rossetti. Ela disse o seguinte, se nessa escada da subida tecnológica, qual é o papel da inteligência artificial? A inteligência artificial, ela é o tipo de serviço super high-tech que está lá em cima daqueles degraus, né? Toda a parte de computação de fronteira, de nuvem, desse tipo de desenvolvimento, ela nasce nesse bojo de países super, super sofisticados e com uma manufatura super avançada. Então, veja, você não vai usar a inteligência artificial para cortar cabelo. Talvez até algum dia algum japonês ou americano invente um robô que corta o seu cabelo usando inteligência artificial. Mas a inteligência artificial estará no robô, na máquina, na manufatura. Então, o ponto que eu estou fazendo é que esses serviços super sofisticados, eles caminham de maneira meio imbricada com máquinas, equipamentos e com estruturas produtivas high-tech, né? E certamente essa discussão de algoritmos, de inteligência artificial, vem no pacote da indústria 4.0, inclusive, que eu estava comentando, né? Então, eu enxergo isso como o serviço sofisticado que está lá em cima dessa escada tecnológica, né? Legal. Professor Roberto Vital? Peço desculpa, eu tive que atualizar a página, senão eu não consegui. Professor Paulo Gala, é uma satisfação receber o senhor aqui. Eu sou um leitor assíduo, recebo as suas mensagens sempre as suas matérias no meu e-mail, né? Legal. E só não fiz nenhum curso ainda com o senhor por falta de tempo, na verdade, mas estou muito interessado no seu site e recomendo para os alunos, inclusive. São duas perguntas. Eu concordo com o senhor com a história da... Só a educação não resolve. O senhor está no céu, para. Como é que é? O senhor está no céu, nada de senhor. Tá bom. Então, vamos lá. Então, vou tratar de você. Somos colegas professores, né? Eu concordo com você que a educação sozinha não resolve, embora ela seja fundamental,
duvido que a gente tenha discordância sobre isso. Mas, e a ciência e tecnologia? Essa é a primeira pergunta, porque nós estamos numa crise do sistema de ciência e tecnologia, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência está fazendo um manifesto atrás do outro para alertar o Brasil sobre o risco que nós estamos correndo e em que medida isso também é um pressuposto necessário para o desenvolvimento econômico. Essa é a primeira pergunta. Segundo, nós tivemos, eu queria relatar isso, porque você falou de 30 a 80, o período do nacional desenvolvimentismo, nós fizemos todas essas políticas. Mas de 2000, enfim, na primeira década do século atual, e até 2013, 2014, nós tivemos algumas políticas um pouco na linha do que você falou aí. Talvez mal desenhadas, talvez algumas erradas, mas teve um esforço, né? Agências de inovação nas universidades públicas, tá certo? Uma mudança no conceito da FINEP para virar banco da inovação, né? O conceito de novos conceitos de subsídio, na verdade, como se chamava antigamente, a fundo perdido, o surgimento da Embrapi, que seria a versão industrial da Embrapa, que foi um sucesso, né? E várias outras medidas dessa natureza. E, na verdade, não emplacou. A gente não sentiu, não teve uma resposta do setor privado, do empresariado, a esses estímulos de política pública. Então, eu queria um pouco ouvir qual é a sua interpretação a respeito disso. Boa. Bom, começando pela ciência e tecnologia, na verdade, o que eu chamo lá dos degraus mais elevados da escala tecnológica, eles se confundem com ciência e tecnologia, né? É impossível produzir qualquer bem desses que eu estou citando aqui, de ultra sofisticados, sem ter um desenvolvimento tecnológico e científico muito grande e com muito dinheiro público, né? Especialmente na fronteira, e eu cito o caso aqui das vacinas, de novo, que se devem a dinheiro público de todos os estados, né, do estado americano, os russos, chineses, né? Eu poderia citar essa máquina de fotolitofotografia que faz os chips e semicondutores do tamanho do vírus, de uma empresa holandesa que recebeu bilhões de dólares de subsídios do governo holandês. Quando você olha, por exemplo, a indústria de semicondutores da Bélgica também recebeu bilhões de dólares de subsídios do governo belga. Então, o investimento chamado em P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, né, é fundamentalmente ciência e tecnologia, né, e depende muito de orçamento público. Porque no final do dia a gente está falando de um risco que o setor privado não quer tomar. É um risco muito gigantesco. Né? Se chegar para uma empresa, por exemplo, as vacinas de RNA, tem as histórias que contam agora que os pesquisadores eles já têm essa ideia de vacina de RNA desde os anos 90. Só que ninguém tinha sido louco o suficiente ainda para colocar dinheiro nisso. Né? Você vê até a história de uma cientista, acho que ela é da Bulgária, que ela fala que ela levou para a Pfizer, ela levou para um monte de empresa. Aí os caras falam, não, imagina, eu vou colocar milhões de dólares numa vacina que é um RNA, que vai dar uma... Você não vai conseguir transportar o RNA, porque tem que estar muito gelado, material genético é muito frágil. Bom, o fato é que nenhuma empresa privada tomou esse risco. Quem tomou esse risco? O governo americano. Ele começou a tomar esse risco, inclusive depois dos ataques de 11 de setembro lá do Pentágono. A agência, a DARPA, que é a Agência de Desenvolvimento Tecnológico do Pentágono, começou a colocar dinheiro em programas para desenvolvimento de defesa contra armas biológicas. Vejam vocês, daí que nasceu o programa da Moderna e da Pfizer para fazer as vacinas de RNA. Né? Então, quando a gente fala de ciência e tecnologia, a gente está falando de um risco que a iniciativa privada não gosta de tomar, porque é um risco exagerado, é um risco de mudanças disruptivas. Né? Que, aliás, é o tema-chave do livro da Mariana Mazzucato, né? Para quem não conhece, eu recomendo muito, o Estado Empreendedor. Né? Não se trata do Estado substituir a iniciativa privada, longe disso. Se trata do Estado fazer coisas que a iniciativa privada não faz. Uma das coisas que a iniciativa privada não faz é tomar risco gigantesco. Né? Até um exemplo de Brasil. Quando a Embraer estava para quebrar nos anos 90, ela conseguiu um contrato para vender, acho que 50 aviões para a American Airlines, eu acho, companhia aérea americana. Aí ela foi com esse contrato para os bancos privados, para o Itaú, para o Bradesco, para o Safra. Sabe que os caras falaram? Não vou tomar esse risco, não. Empresa brasileira fazendo avião para a companhia aérea americana é muito arriscado. Quem tomou o risco? O BNDES tomou o risco. E isso foi o que salvou a Embraer. Né? Então, esse é o ponto-chave aqui da ciência e tecnologia. Sobre as políticas industriais da era Lula e Dilma, primeiro dizer que há um avanço assim incomparável com o que se fazia nos anos 90. Né? Nos anos 90, o lema
do ministro Malan era a melhor política industrial é não ter política industrial, que, aliás, é uma frase clássica do Gary Becker, né, que é o outro ganhador de Nobel. Então, na era Lula e Dilma, o BNDES foi reativado, se criou a Embrapi, um monte de medidas que foram avanços realmente muito importantes. Até fazendo uma propaganda aqui, eu tenho um podcast que eu faço com o pessoal do BNDES, que se chama Missão Desenvolvimento, e a gente tem lá 20 episódios já, em que a gente narra várias iniciativas de sucesso que se devem às políticas industriais tomadas nessa época. Por exemplo, a indústria de remédios e medicamentos, chama Missão Desenvolvimento. A gente é capaz hoje de fazer vacinas e medicamentos por conta de um programa do BNDES chamado Profarma. Hoje a gente tem 10% da energia elétrica no Brasil sendo gerada, conversava agora há pouco com a professora Tânia Bacelar, 10% da energia elétrica brasileira hoje é gerada em parques eólicos no Nordeste. O Nordeste hoje não precisa mais de água para gerar energia. Ele gera energia para ele mesmo e ainda empresta para o Brasil, né? Como, aliás, se não fosse do Brasil, né? Então, tem um monte de exemplos de sucesso. Agora, o grande erro, a meu ver, da era Lula e Dilma foi a parte macro. A parte de câmbio e juros foi realmente dramática, né? Eu costumo brincar que a política de juros, a Selic elevada, é uma espécie de bomba de nêutron. Você aperta aquele botão da bomba de nêutron, ela acaba com a inflação, mas acaba com tudo também. Ela tem um poder de devastação, assim, de arrasa quarteirão, né? Então, ainda na era Lula, quando o Meirelles era presidente, deixando a Selic lá em 15%, 16%, aquilo deixou o custo de capital elevadíssimo no Brasil, provocou uma apreciação da moeda brasileira brutal, né? O câmbio veio a R$ 1,50, num momento ainda de boom de commodities, né? Então, aquilo atrapalhou demais o setor industrial brasileiro. O setor industrial brasileiro, a gente estava meio que enxugando gelo. A gente tinha políticas industriais, a gente tinha BNDES, a gente tinha retomado as políticas, num certo sentido, dos 30 aos 80, com muitos avanços, ao mesmo tempo em que a gente estava usando uma política macro do tipo bomba de nêutron, né? Então, ficou uma coisa colidindo com a outra, né? E aí, eu acho que a gente teve crescimento, teve transferência de renda, mas acabou sendo um tipo de crescimento não à la Ásia do leste, em que você tem sofisticação, exporta bens industriais de fronteira. Não subiu a escada, né? Exatamente isso. A gente não conseguiu subir a escada. A gente usou, a meu ver, foi um grande avanço do uso de políticas industriais, mas a macroeconomia atrapalhou demais. Assim, o efeito da bomba de nêutron não há política industrial no mundo que vença uma bomba de nêutron. É melhor nem ter política industrial, então, e fazer uma política macro pró-desenvolvimento, com o câmbio mais desvalorizado, mais baixo, com juro baixo e assim por diante. Então, a crítica que eu poderia ficar horas falando disso. Eu acho que teve equívocos da Dilma de congelar preço da gasolina, teve sabotagem de lava-jato, de impeachment. Então, tem muito pano para manga aqui para essa conversa, mas de uma maneira resumida era isso era assim que eu te responderia. Obrigado. Muito obrigado. O Ney está no mudo, parece. Está no mudo. Você está no... Você tá no falando, mudo, eu me lembrei aqui de um importante economista dando uma entrevista na Globo News, e ele falou sobre os estaleiros no Brasil. E ele disse que não fazia sentido o Brasil produzir navio, porque, afinal de contas, a China produz navio muito mais barato. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei estarrecido com aquela piada que o Paulo Nogueira utiliza muito do complexo de vira-lata, né? Quer dizer, a gente é dominado por um sentimento de autodepreciação que não nos permite, que nos cega até certo ponto, eu acho que você deve compartilhar essa ideia, de enxergar outros caminhos. E aí, nesse sentido, eu já emendo aqui uma pergunta que o Lorenzo nos faz, né, nosso estudante aqui do curso de Economia. Essa palavra, essa expressão política industrial, ela é muito satanizada aqui no Brasil, né, pelos economistas liberais, né? E aí ele pergunta aqui se o problema do Brasil seria o fato de que os governos não querem que a sociedade assuma o ônus da política industrial, dada a possível impopularidade da medida. Ele quer dizer isso aqui como produtos mais caros, por exemplo, né? Enfim, o que você pode nos dizer sobre isso? Primeiro, é o caso mesmo, né? Acho que no Brasil a ideia de política industrial ainda está meio satanizada, mas é importante dizer que
no mundo todo isso mudou, né? O FMI já escreve papers falando bem de política industrial, o pacote do Biden, o plano Biden nada mais é do que um plano de política industrial gigantesco. A China e a Ásia do Leste estão fazendo política industrial há mais de 30 anos. A bem da verdade, a Ásia acertou tanto na política industrial que ela deixou o Ocidente preocupado a ponto do Ocidente voltar a fazer política industrial. Então, o que a gente vê hoje na Alemanha, na Europa e nos Estados Unidos é uma retomada de política industrial para combater a Ásia, né? E o Brasil, os economistas do Brasil estão completamente alheios a isso daí, eles estão ainda meio que no final dos 70, no início dos anos 80, ainda falando mal da política industrial, né? E isso é uma tristeza. Aliás, o grande esforço dos meus 2 livros é mostrar o quão desatualizado a gente está no Brasil em relação a esse debate, né? Agora, tem um ônus, a política industrial tem um ônus, né? E a pergunta que foi feita ela é muito boa nesse sentido, porque o ônus da política industrial é o quê? É usar o orçamento público para ajudar a empresa, né? Seja dando subsídio, seja usando financiamento público, compra de governo, conteúdo nacional, né? Isso tem que ser dito de maneira clara e tem que ser atrelado a metas, porque não se trata de ser amigo do rei e dar dinheiro para o empresário. Você precisa falar para o cara, ó, você vai ter que bater o Mike Tyson. Eu vou te ajudar. Mas se você não bater ele, não vou te ajudar mais. Eu não vou ficar te dando dinheiro de graça, né? Então, o grande acerto da Ásia, ao meu ver, foi o desenho dessas metas. Por exemplo, na Coreia do Sul, o General Park, ele tinha muita clareza de que os chaebols coreanos que não conseguiam bater as multinacionais do mercado mundial perdiam todos os subsídios. Como, aliás, perderam. Vários chaebols coreanos quebraram, porque eles não conseguiram virar uma Samsung, uma LG e uma Hyundai. Agora, vejam, isso é natural do processo de desenvolvimento. Você pega um cara como o Alexander Hamilton, no trabalho dele, que é talvez dos mais famosos sobre pensamento de desenvolvimento industrial, que é o Report on Manufactures, né? Um relatório que o Alexander Hamilton apresentou ao Congresso americano em 1790 e pouco. Você lê aquele negócio, você fala assim, é impressionante o que o Hamilton está falando. Ele diz o seguinte, ele fala assim, eu sei que os produtos americanos produzidos aqui serão mais caros do que os produtos ingleses. É mais barato importar tecidos, arma e coisas da Inglaterra, porque os ingleses fazem com mais eficiência. Mas nós, americanos, temos que estar preparados para pagar um preço mais elevado agora, para que a gente aprenda a fazer a partir das empresas americanas e lá na frente a gente pague um preço mais barato, porque a gente vai se tornar mais eficiente do que os ingleses. É fantástico você ler isso em 1790, né? Que é exatamente o argumento dessa pergunta, né? E é impopular. É impopular, porque se você coloca uma tarifa num bem ou serviço, ele vai ficar mais caro, né? Obviamente que se você tarifa, é mais caro do que se tiver sem tarifa, né? Só que no Brasil, a coisa é tão maluca que a gente tarifa para proteger multinacional. O Brasil é o caso mais bizarro de uso de política pública para fazer desenvolvimento. Porque todo o nosso sistema de proteção do setor automobilístico, automotivo, é para proteger quem? Multinacionais. Quer dizer, para pensar um pouco, né? Vocês estão aí em São Caetano, vocês sabem bem do que eu estou falando. A gente vai usar dinheiro público para proteger a empresa alemã? Peraí, tem alguma coisa muito errada, né? Mesma coisa da Zona Franca de Manaus. A gente dá um subsídio gigantesco para misturar água com açúcar e fazer refrigerante. Tudo bem, eu entendo que você tem que ocupar a floresta, tem uma questão territorial. Mas o nosso modelo de desenvolvimento foi muito errado. A gente usou subsídio, tarifa, para dar dinheiro para multinacional, para fazer maquila para produzir para o mercado doméstico brasileiro. Quer dizer, isso é o anti-modelo asiático de desenvolvimento, né? E vejam que estou dando 2 exemplos de uso de política industrial. Então, tem maneiras e maneiras de fazer política industrial, né? Acho que é por aí assim que eu iria, né? Legal. E o Lucas Barbosa nos pergunta aqui também sobre a política pública, né? Ele pede, enfim, ele quer saber aqui quais seriam essas políticas públicas mais viáveis e aplicáveis, seriam execuíveis aqui no Brasil. Bom, todas elas são facilmente aplicáveis, né? Tarifa, né? A gente tem o controle das tarifas, subsídios também, a gente tem bastante espaço. Aliás, a gente usa muito. Aliás, a gente usa de maneira completamente equivocada. De novo, a gente dá subsídio para a multinacional fazer refrigerante na Zona Franca de Manaus. Quando a gente fala de subsídio, a gente está pensando em subsídio à inovação, né? Subsídio para o Brasil desenvolver energias verdes, coisas, sei lá, ambientalmente sustentáveis, não para misturar água com açúcar na floresta, né? Então, subsídio, tarifa, compras públicas, é um instrumento poderosíssimo, né? A gente desenvolveu esse cargueiro de guerra da Embraer, o KC-390,
veio a partir de uma encomenda do PAC para a Embraer. Então a gente desenvolveu, hoje o cargueiro de guerra mais sofisticado que existe no mundo é brasileiro. O Brasil conseguiu produzir o cargueiro de guerra mais eficiente que existe no mundo. O mais barato, que gasta menos combustível, que tem mais capacidade de levar peso, né? É uma coisa, é uma joia da coroa da engenharia brasileira, que foi feita em São José dos Campos, né? Conteúdo nacional, a gente usou, só que eu acho que a gente usou errado, exagerou, né? A coisa da Petrobras com conteúdo nacional, a gente tinha 85% de conteúdo nacional, aí tem umas histórias que, assim, o cara era fornecedor da Petrobras, aí ele comprava uísque no supermercado e pedia uma nota fiscal e botava lá que era conteúdo nacional, né? Então, tem maneiras e maneiras, mas o próprio BNDES, né, baita ferramenta que a gente tem, né? Então, tarifa, subsídio, compra pública, financiamento público e compras de governo, acabou. Você não precisa mais do que isso. Se você usar isso bem usado, tá feito o negócio. Legal. Temos uma pergunta do professor Lúcio Flávio. Lúcio, por favor. Bom, a minha pergunta é o seguinte: a gente hoje tem que vencer uma pandemia, tem que vencer um governo que, nesse instante, nega a ciência, temos que, depois, gerar emprego, qualquer emprego, porque a situação do desemprego é alarmante, temos também que produzir saneamento básico, oferecer saneamento básico para metade da população que não tem saneamento. Então, a minha pergunta é assim: existe um trade-off? Eu tenho que escolher entre esse desenvolvimento humano e uma maior complexidade tecnológica? Então, assim, de saída, eu imagino que sim, mas aí vai depender do tamanho da política. Então, vem a segunda parte, assim, qual seria o tamanho de uma política industrial? Tá? E só mais uma, eu vou emendar aqui, aproveitar que já estou falando e falo tudo uma vez. O professor mencionou a relação entre complexidade e a desigualdade. Eu queria entender as mediações dentro disso aí, porque eu estou pensando no caso americano, que é uma economia na fronteira, mas a desigualdade lá vem aumentando. Tá? Então, é isso. Boa. Não, eu acho que, primeira pergunta, não tem contradição nenhuma. Aliás, pelo contrário, eu acho que obras públicas, investimento em infraestrutura e a retomada do papel do Estado, que é o que o Brasil precisa de verdade para sair desse buraco, são ações que podem perfeitamente desenvolver e estimular a complexidade do sistema produtivo brasileiro. Desde do saneamento, passando por obras rodoviárias, ferroviárias, porque tudo isso demanda tecnologia produzida no Brasil, ou que o Brasil tem capacidade de produzir. Então, a gente pode, ao mesmo tempo, ofertar os serviços públicos, que são totalmente escassos, né, e estimular a produção e a produtividade e o desenvolvimento de tecnologias no Brasil, né? Isso está longe de ser um negócio complicado de se fazer. A China faz muito isso. A China tem anos que o governo chinês investe 20% do PIB, 20% do PIB, né? E esse investimento em infraestrutura é o motor de todo o desenvolvimento tecnológico das indústrias chinesas, né? Então, acho que é perfeitamente possível se casar o investimento público em saneamento nas áreas de maior carência do Brasil com um desenvolvimento tecnológico simultâneo das empresas brasileiras, enfim, que ajude a subir essa escada, né? Sobre a questão da complexidade e desigualdade, os Estados Unidos é um caso preocupante. Na verdade, há uma espécie de uma latino-americanização dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ainda tem um nível de desigualdade bastante mais baixo quando comparado ao Brasil, né? Não vamos dizer ainda que os Estados Unidos é igual à América Latina. Agora, quando comparado aos nórdicos, aos europeus, os americanos realmente estão numa situação problemática. Ao mesmo tempo em que a complexidade americana vem caindo. É importante dizer isso, porque os Estados Unidos, nos anos 70, ele era o país mais complexo do mundo. Os Estados Unidos era a fronteira tecnológica. O que a gente assiste desde os 80 é uma espécie de uma queda relativa dos americanos. O Império Americano está começando a balançar, né? Vejam que hoje eles já não têm capacidade de fazer equipamentos telecom 5G. Isso é uma coisa problemática. O Trump percebeu que os dados americanos iam fluir em equipamentos chineses. Isso deixou o Trump maluco. Ele falou, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. A internet 5G nos Estados Unidos vai rodar toda em equipamentos chineses? Vocês estão malucos? Não tem a menor condição, né? Então, há uma perda de complexidade da economia americana. Ela ainda é top 10, ainda está entre as 10 mais importantes do mundo, mas é importante dizer que os Estados Unidos ele vem patinando do ponto de vista tecnológico. Então,
todo o fenômeno que a gente vê de achatamento da classe média, de perda de bons empregos industriais, de perda de complexidade econômica, vem nesse pacote do aumento da desigualdade americana, né? Então, é uma sociedade que está meio sob júdice desse ponto de vista, né? Então, acho que é mais ou menos assim que eu reagiria à sua pergunta. A mediação é salários, né? Na verdade, a mediação é salários, engenharia, salários elevados, é uma classe média composta de empregos de alta qualidade com elevados salários, né? É mais ou menos por aí. Tá? Legal. Professor Ivan, boa noite, seja bem-vindo. Pode fazer sua pergunta. Boa noite a todos, né, cumprimentar o professor Paulo Gala, uma satisfação recebê-lo na USCS, cumprimentar aí os organizadores do evento, né, os nossos alunos com boas perguntas aí, né, a satisfação tá vendo esse evento aqui, ainda bem que está gravado e que outras pessoas poderão acompanhar também, né. O professor Paulo Gala comentava agora, a partir da pergunta do professor Lúcio, da desigualdade nos Estados Unidos, e eu lembrei de fazer uma sugestão para os nossos alunos, que tem o documentário Indústria Americana, né, bem lembrado, que fantástico. retrata bem um pouco dessa questão da mudança, digamos, estrutural que os Estados Unidos vem vivenciando do ponto de vista da redução do seu dinamismo industrial, da ultrapassagem que está sendo feita nesse momento, né? Então, acho que cada vez mais eu acho que a economia fica muito mais palatável quando a gente usa recursos como vídeo, tal, que permitem, né, visualizar e ter um pouco dessa reflexão. Então, fica aí a sugestão desse documentário. Uma outra questão muito interessante que eu peguei no final da última parte da fala do professor Paulo Gala, né, é um pouco esse senso comum de que educação resolve tudo, né, e educação é uma panaceia. Aquilo me lembrou uma entrevista do economista Rajun Chang, autor do Chutando a Escada e outros livros muito interessantes sobre a questão do desenvolvimento. Fica aí também a recomendação para os alunos, né, mas quando ele entrevistado, né, o entrevistador falava, não, qual que é a diferença fundamental entre o Brasil e a Coreia, tal, e o entrevistador já falava, é educação, né, tal, um pouco do senso comum, né, o Rajun fala, não, pô, a educação é lição de casa, é o básico, né, o problema é que o Brasil não conseguiu endogeneizar a inovação tecnológica, né, apesar de ter avançado na industrialização, ele não conseguiu trazer para dentro do país o processo de inovação tecnológica, né? E esse é o desafio, né? Quer dizer, você não consegue resolver um desafio desse, como ficou claro na fala do professor Paulo Gala também, com pitadas, né, de políticas desenvolvimentistas e em um arcabouço macroeconômico totalmente desfavorável. Então, o debate sobre a política de desenvolvimento no Brasil é extremamente interessante, complexo, e eu acho que vale lembrar também, né, da formação econômica do Brasil, do professor Caio Prado Júnior, né, quando ele falava do Brasil de uma transição para a colônia, né, porque você só consegue explicar esses vários exemplos que foram apresentados agora, né, de políticas que vão contra o desenvolvimento, na medida em que quem toma as decisões não está voltado para o interesse, né, de você efetivamente descolonizar, né, no sentido de que o que é produzido, o que é gerado aqui, tem como objetivo melhorar a qualidade de vida daqueles que aqui vivem, né? Atende a interesses outros, né? Então, o que não é simples também de você, do ponto de vista de um debate mais amplo, tal, traduzir, mas eu acho que é muito interessante a gente fazer esses links, né? E recomendações aí para os nossos alunos que estão ouvindo o nosso debate, como é que ao longo do curso essas coisas vão se sedimentando e cada um vai tendo a sua visão, né? A pluralidade de economia é uma grande riqueza da nossa disciplina, mas eu acho que é importante a gente buscar construir trajetórias teóricas que permitam entender essa complexidade do desafio do desenvolvimento brasileiro, e aí Caio Prado Júnior, Celso Furtado, aqueles que tentaram ler o Brasil, já vêm lá de trás apontando um pouco nisso que deu, né? O Celso Furtado com a construção interrompida e o Caio Prado com a transição incompleta de colônia para nação que o Brasil apresenta. Então, durante o curso, né, principalmente os alunos das primeiras séries, que essas coisas vão se sedimentando e vão ficando mais claras, né, nesse debate aí. Muito obrigado. Legal, professor Ivan, muito obrigado. Paulo, gostaria de aproveitar aqui a oportunidade e fazer uma pergunta para você em torno desse processo de desindustrialização sobre o qual muitos de nós economistas falamos. Nós caminhamos para um processo de doença holandesa,
A gente vive eu acho que a gente vive um processo, vamos dizer assim, light de doença holandesa, né? A gente não tem a doença holandesa do petróleo pesado, né, que tem em muitos países africanos, por exemplo, a Nigéria tem 80% da pauta de exportação, 90% da pauta de exportação composta por petróleo, né? Então, os países que têm doença holandesa braba mesmo, nós estamos falando de mais de 50% da pauta de exportação tomada por algum recurso natural, em geral, ou minério de ferro, minério de cobre ou petróleo, né? Então, acho que a gente não tem esse caso agudo, mas a gente tem uma doença holandesa light, no sentido de que o nosso setor agro e minerador é absurdamente competitivo. A gente tem umas vantagens comparativas inimagináveis no setor agro, até mesmo por competência nossa, da Embrapa, do desenvolvimento da abertura do Centro-Oeste, né, das tecnologias todas desenvolvidas no agro brasileiro, que são incríveis. Mas isso acabou nos colocando numa posição em que o agro e a mineração eles estão anos-luz adiante do nosso setor industrial, né? Então, a gente tem se fosse para a gente se virar o celeiro do mundo, nos tornasse rico, a gente deveria ser rico já, porque o Brasil hoje talvez seja o país agro mais eficiente do mundo, né? Mesmo vale para a mineração, né? Então, num certo sentido, há um quê aí de doença holandesa, em que a gente, né, para quem não sabe o que é doença holandesa, é um caso clássico, né, que aconteceu na Holanda, que é a descoberta de gás e petróleo no campo de Groningen lá, que é um campo de gás holandês, que é gigantesco. Se explodir aquele campo de gás, explode a Europa inteira, né? Tem mais de 10% do gás de toda a Europa em um único campo na Holanda. E aí, nos 70, a moeda holandesa começou a ficar muito apreciada, muito sobrevalorizada, e isso atrapalhou a indústria holandesa, e a The Economist inventou esse termo de doença holandesa, né? A ideia de que um setor de commodities mineral, eventualmente até agro, traga um tamanho fluxo de dólares para a sua economia, que a apreciação do câmbio pode atrapalhar a indústria, né? Então, eu acho que o Brasil ele sofre de uma doença holandesa meio branda, né? Não é um caso, vamos dizer assim, africano pesado, mas, no fundo, é o desafio que está colocado, porque o Brasil ele já conseguiu ser a potência mundial mineradora, ele já conseguiu ser a potência mundial do agro, e não adiantou nada, entre aspas, porque a gente tem 15 milhões de pessoas desempregadas, a gente tem uma desigualdade brutal e a gente está num nível de renda de 12 mil dólares. Quer dizer, né, se isso resolvesse, já era para ter resolvido, né? Então, eu acho que sim, né, se entender a doença holandesa de uma maneira mais lato sensu. E só aproveitando um comentário em relação ao que o professor Ivan falou, a gente ainda é uma espécie de colônia tecnológica. Eu gosto dessa ideia de colônia tecnológica, porque o que o meu amigo Rajun Chang falou, né, da endogeneização da inovação tecnológica, é algo que só ocorre num país de fato, numa estrutura produtiva madura, e que não é dependente de multinacionais. E aí conecta com toda a discussão que eu fazia. Uma estrutura produtiva dependente de multinacionais nunca será capaz de endogeneizar a inovação tecnológica, porque a inovação tecnológica é feita na matriz, na base das multinacionais, né? Então, nesse sentido, a gente continua sendo uma colônia tecnológica, a gente consome tecnologia, a gente não é capaz de produzir e desenvolver tecnologia, né? Perfeito. Bom, professor Paulo, vou passar então a palavra para a professora Marlene. Tem uma pergunta. Professora Marlene, boa noite, por sua pergunta. Sem áudio. Boa noite, Paulo. Muito obrigada pela sua palestra. Sou professora de técnica de pesquisa. Os meus alunos vão decidir temas esse semestre para monografia e você ofereceu uma riqueza de oportunidades de pesquisa. Eu teria alguma pergunta sobre a sua trajetória de pesquisa, como você estimularia os alunos que querem fazer carreira como cientista econômico, mas eu fiquei muito preocupada com uma observação e eventualmente, com uma má interpretação da questão da educação nesse processo. Me pareceu, assim, uma solução muito econométrica, eu dizer assim, olha, se eu quiser subir a escada, a educação não importa. Não importa porque a educação é uma coisa de longuíssimo prazo e estaremos mortos quando subirmos esses degraus. Mas países que conseguiram alavancar essa subida não o fizeram sem um investimento brutal anterior em educação. Até porque eu não consigo perceber como é que a gente conseguiria ter ganhos em ciência e tecnologia sem ter um povo educado.
E daí eu faço uma ressalva ao título do seu livro. Quando eu li o título, a primeira coisa que me ocorreu foi: não somos uma economia que não aprende, somos uma sociedade que não aprende. E não aprende porque não investimos em educação de qualidade. Quer dizer, como é que você sobe sem levar a população? 50% da população não tem acesso a nada. 50% da população não consegue fazer uma conta mínima sobre a metade do tamanho do Congresso Nacional, né? Não consegue dividir por 2 e fica contente em qualquer situação. Então, fiquei muito preocupada com esse tipo de observação. Eu entendo que, e com a idade, como sou muito mais velha que você, eu começo a pensar, e tenho pensado muito a respeito, que a gente não tem problemas econômicos, a gente tem problemas sociais e políticos, de nascença. Nós temos um pacto que não foi resolvido, e esse pacto nos impede de avançar. A gente não avança na medida que você tem uma leitura meio equivocada de como descontrai esse país, né? Você tem grupos de empresariais brasileiros que me parece que não estão preocupados. Não tem um projeto de futuro. O empresariado brasileiro não se dedica a isso. Talvez por falta de educação também. E é isso. Quero só registrar essas observações. Deixa eu me sinto, sempre que eu faço essa crítica à educação, eu me sinto muito mal, porque eu sou professor há 20 anos, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu sou um militante da educação, né? Então a minha vida é educação, sempre foi educação, né? Então, às vezes, parece que eu estou falando mal da educação e eu me sinto mal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante fazer um pouco esse contraste, e esse contraste que eu faço não é em relação a educadores. Não. Eu acho que a educação é um caminho de civilização, né? Eu não tenho nenhuma discordância, absolutamente nenhuma discordância em relação à importância e ao papel da educação. Eu acho que o se tornar humano depende da educação. É uma questão de humanizar uma pessoa, né? A educação é realmente enfim, né? Eu acho que não tem nada mais importante para o indivíduo do que a educação, né? Então, a minha vida aliás, é um exemplo disso. Agora, o contraste que eu faço é muito menos em relação aos educadores e muito mais em relação aos economistas que defendem que a educação é condição necessária e quase que suficiente. Eles não falam que é suficiente, mas é quase que suficiente ao desenvolvimento tecnológico. Então, é esse tipo de contraste que eu quero fazer, né? Especialmente quando a gente olha o papel da indústria, o papel das políticas industriais. É daí que eu quero fazer o contraste da educação, porque os economistas mais ortodoxos liberais, eles querem contrapor a educação à política industrial e ao setor industrial. Eles dizem o seguinte: você não precisa de indústria, você não precisa de política industrial, você precisa de educação. E aí eu digo, não, se você tiver educação e não tiver política industrial, não tiver indústria, o seu engenheiro vai virar motorista de Uber. Então, é esse o contraste que eu quero fazer, né? Ele é mais uma crítica, vamos dizer assim, endógena para os economistas em relação à educação do que uma crítica à educação como um todo, né? E no demais eu estou de acordo com você sobre o desenho da sociedade brasileira. Eu acho que o empresário nunca tem projeto de futuro. O papel do empresário é ganhar dinheiro. Eu não tenho a menor assim, esperança em relação a algum projeto de futuro que saia do empresário. Isso não é papel dele. O papel dele é fazer a empresa dele ganhar dinheiro e ser eficiente e gerar emprego. Ele também vai gerar emprego não é porque ele gosta do trabalhador, é porque é a maneira dele ganhar mais dinheiro. E está tudo bem. Isso se chama ser empresário. Quem tem projeto de futuro é o Estado ou uma sociedade que possa se organizar num Estado que faça isso. Agora, se a sociedade não consegue constituir o Estado, que é o instrumento por excelência de ação coletiva que faça isso, aí essa sociedade está lascada, que é o caso brasileiro. A nossa sociedade está completamente perdida, a gente não tem um Estado, o nosso Estado acha que falar de projeto de futuro é pecado, que você tem que deixar tudo para o mercado, que os caras ganhando dinheiro vão desenvolver o país, e aí realmente a gente está lascado. Mas eu acho que é muito mais culpa da sociedade do que dos empresários. Não acho que os empresários serão os responsáveis pelo nosso desenvolvimento. Eles serão protagonistas, mas liderados por um projeto de futuro do Estado, né? Eu acho, né? Legal, professor Paulo. Bom, nós estamos já caminhando para o final,
e fazer só a referência aqui a uma obra do Paulo Nogueira, né, O Brasil não cabe no quintal de ninguém, que faz um convite a todos nós a pensarmos o Brasil a partir da nossa realidade, a partir da nossa potencialidade. O Mangabeira Unger também publicou um livro recente intitulado Colonialismo Mental, né, que também trata um pouco disso e apresenta uma agenda e um caminho que nós podemos seguir. E você falou do Gessé Souza, que tem escrito também sobre, né, essa nossa cultura, né, do viralatismo, e ele faz uma crítica, né, às elites econômicas no Brasil, que não possuem esse compromisso com o desenvolvimento nacional de longo prazo. Então, Paulo, eu queria fazer esse apontamento. Eu gostaria, então, aqui, para a gente já ir para a parte final do nosso evento, que você desse aqui alguns conselhos para os nossos jovens estudantes, para eles se tornarem economistas plenos. O que você diria para eles? Eu vou tentar dar uns pitacos aqui, mas eu acho que tem uma frase muito legal acho que é do Keynes no Obituário do Marshall, né, que ele fala das características de um bom economista. Bom, aí você começa a ler aquilo, você desanima, porque você vê que para você ser um bom economista, você tem que ser filósofo, cientista político, historiador, matemático, né? Mas no final do dia o Keynes tem razão, né? Então, o conselho que eu daria para os jovens economistas é: tenham uma cabeça aberta e estudem o máximo possível de todas as áreas possíveis, né? Tinha um professor de mestrado que me influenciou muito, né, até hoje me influencia, que é o professor José Márcio Rego, e ele sempre me falava, ele falou: olha, para você ser um bom economista, você tem que estudar sociologia, você tem que estudar filosofia, você tem que estudar ciência política. Então, é evidente que um economista não será um filósofo, também não será um sociólogo, nem um historiador, nem um matemático, nem um estatístico. Mas ele precisa conhecer todas essas coisas, para ele não falar besteira, né? Então, a recomendação que eu daria é: estude estatística, estude econometria, estude matemática, estude ciências sociais, estude política, ciência política, tem que estudar tudo. Infelizmente, o trabalho do economista demanda um conhecimento quase desumano de todas as áreas, né? Diferente do engenheiro ou de um advogado, né? O economista está numa confluência entre ciências exatas, ciências humanas, questões morais, questões filosóficas, questões de poder e dinheiro, que, assim, o conselho que eu dou é: tenha uma cabeça muito aberta e estude o máximo de áreas possíveis, assim, que você puder, né? Não acredite em quem falar: não, basta ser um bom matemático, não, basta ser um bom historiador, basta, né? Não basta nada, realmente você vai ter que estudar tudo. Isso me faz lembrar de uma frase do filósofo Will Durant, americano, que diz que educar-se é descobrir a nossa progressiva ignorância, né? Eu acho que essa frase cabe bem nisso que você está dizendo. Ou melhor ainda, Paulo, feliz de quem é ignorante, né? Exatamente. Mas, Paulo, eu queria, mais uma vez, em nome da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, em nome de todos os estudantes aqui presentes, dos professores, agradecer imensamente a sua generosidade em estar conosco, em compartilhar essas suas percepções do desenvolvimento, da indústria, da tecnologia, da sociedade, e pode ter certeza que nós sairemos daqui muito melhores do que nós entramos, e nós queríamos já deixar de antemão o convite para que você retorne aqui à nossa casa para nos brindar com essas excelentes reflexões. Se quiser fazer algumas considerações finais, fique à vontade. Não, só agradecer, prazer, honra, é sempre bom falar de economia na Semana do Economista, né? E eu acho legal que tem tantas pessoas interessadas em escutar a economia, debater e tudo mais, né? Então, agradecer o convite, fazer propaganda lá dos meus 2 livros, o Complexidade Econômica, o Brasil, Economia que não aprende. Vocês acham no meu blog lá, quem tiver interesse é www.paulogala.com.br, né? E agradecer, estou à disposição, foi ótimo. Obrigado, gente. Legal. Eu só informando a todos aqui, aos colegas que estão com dificuldade de acessar o link para o registro da presença, não fiquem tranquilos, tá? Eu vou liberar o link em breve para vocês. De todo modo, fica registrada aqui a presença de vocês no Google Meet e eu, então, conseguirei essa lista depois. Fiquem tranquilos. Professor Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Uma excelente noite. Espero nos vermos em breve, então, e agradeço a todos. Nos vemos na próxima oportunidade. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado.